Agora sim, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, com alegria mais um domingo aqui na Remanescente Cristã de Filadélfia. Neste momento da liturgia nós vamos refletir na Palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Do verso 5 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 5 em diante. Entregai esse homem a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Neste caso, seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão, com esse homem não deveis nem sequer comer, pois que me importa julgar os que já são de fora? Não julgais vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te louvamos por esta palavra que nos exorta, meu Deus, a fazermos pela ação do teu Espírito onisciente, pelo poder do Santo Espírito, uma varredura em nosso ser e assim retirarmos para fora o fermento, retirarmos para fora a imoralidade, os frutos da carne. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, ó Santo Espírito, nos dê força e condições para que, por opção, desejando mais a Cristo, em detrimento das coisas más, assim arranquemos para fora todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai Santo, que esta palavra, meu Deus, que nos leva a comermos pães asmos da sinceridade e da verdade que está em Jesus Cristo, Senhor, possamos estar santificados e guardados em Ti, esperando a Tua vinda iminente, Senhor Jesus Cristo, aguardando em santificação a Tua vinda, te suplicamos, ó Senhor Jesus Cristo, ilumina nossa mente, ilumina, Pai Santo, o nosso ser, com o poder dessa exortação. Eu te clamo, Senhor Jesus, usa a minha vida e os meus sentidos. Eu os coloco à tua inteira disposição. E com o poder do teu fogo divino, afasta todo mal, os espíritos imundos contrários à pregação da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E assim, nessa manhã, a Remanescente Cristã Filadélfia glorifica e exalta ao Pai, glorifica e exalta ao Filho, glorifica e exalta ao Santo Espírito. Amém. Infiltrados na obra de Deus. Pessoas que aceitam Jesus, que vêm do curso deste mundo, são interceptadas pelo poder da palavra. O poder do Evangelho abre os olhos, abre os ouvidos, abre o entendimento, e a pessoa agora entende que antes estava indo no curso deste mundo para a destruição eterna, para a separação eterna, e agora, pela realidade do Evangelho, um novo caminho se abre, uma nova porta se abre, e existem alguns requerimentos para entrarmos por essa porta que o Senhor Jesus nos oferece.
somos transportados pela fé das regiões das trevas desta terra, já corrompida por Satanás, e somos colocados pela fé nas regiões celestiais, como Paulo nos ensina na carta aos Efésios. Nossos olhos se abriram para a realidade do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Algo interessante é que temos que nutrir os nossos corações com a verdade do Evangelho todos os dias. Porque eu te faço um questionamento. Até que ponto chega a tua concentração? Se eu te perguntar o que eu falei há 6 segundos atrás, você talvez não vai se lembrar mais. A nossa capacidade de concentração e de manter o foco é algo difícil. Nós temos que lutar e disciplinar os nossos corpos a uma vida que teme a Deus a todo instante, porque por um descuido, às vezes por palavras sutis, nós podemos ser enganados e levados à desorientação. E ser levados pela desorientação é algo terrível. Quando alguém ensina um caminho de carro para você, não é aqui não, é lá não, é no outro quarteirão. E aí você tem que dar várias voltas, gastar bastante combustível para poder pegar aquela alça de acesso que levaria aonde você gostaria de chegar. Quão terrível é. Então vemos que a desorientação e às vezes o pecado, ou às vezes atalhos que pegamos, podem ser terríveis. Podem ser terríveis para a nossa vida de fé, para o nosso crescimento, e podem retardar e às vezes até impedir num determinado tempo o que Deus tinha a realizar para as nossas vidas. Quão terrível é perdermos oportunidades. Para algumas pessoas só vai passar um expresso, só uma oportunidade, como para aquele bandido que estava ao lado de Cristo na cruz e perdeu a última oportunidade no último instante de vida, e ele rejeitou e morreu como um blasfemador, um maldito blasfemador. Então atente para a palavra de Deus, a exortação da palavra de Deus, e aprenda também a se alimentar e regozijar até mesmo quando o papai bate em você. Lá na Epístola aos Hebreus, o nosso Deus é bem claro em dizer que Deus açoita a quem Ele ama. Se Ele te ama, Ele quer moldar você, porque do jeito que você está, com certeza você não vai conseguir entrar nos céus pela tua própria força, e às vezes com essa bagagem, com essa mochila de pecados que você às vezes traz aí oculto na sua mente, no seu interior, talvez você não poderá entrar nos céus. Então, receba a exortação do Senhor com o intuito de moldar você. Permita que essa palavra entre pelos teus ouvidos e assim molde o teu ser, trabalhe no seu interior e promova uma revolução. Uma revolução no sentido bom de que existem forças operantes da tua carne, às vezes fomentada por espíritos imundos, e a força operante do Todo-Poderoso, o Espírito Divino, que perscruta tudo que há no teu ser, e ele vai ali e derrota as forças do mal, as forças da tua carne, e te torna santificado, e realinha você à vontade de Deus, para servir e cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Veja o amor do apóstolo Paulo quando escreve a carta aos Coríntios, lidar com uma cultura extremamente sexualizada, uma cultura extremamente pagã, onde existiam panteões de deuses, diversos deuses para todas as necessidades que as pessoas tinham, em especial deuses para a prosperidade do gado, para o crescimento quantitativo do gado, deuses da fertilidade, existiam culto ao sexo, culto à deusa Vênus, que é também chamada de Afrodite, onde centenas de prostitutas ritualísticas estavam ali para exercerem esses cultos de fertilidade. Existia uma veneração ao corpo masculino, estátuas do deus Eros, onde muitos praticavam toda sorte de imoralidade, principalmente em veneração ao órgão masculino. Eros era o filho de Afrodite, e esses demônios, esses ídolos, eram muito cultuados na cultura. Imagine que Corinto era uma cidade portuária e a cidade mantinha relações com diversas outras nações e sempre muitos barcos que traziam ali suas mercadorias naquela cidade portuária. Depois de longos períodos de viagem, muitos
mercadores já iam direto para o templo de Afrodite, de Vênus, e ali consumavam, saciavam as suas necessidades sexuais. Mas algo vai impactar, algo do bem vai se infiltrar nessa cultura helenística, extremamente pagã da cultura grega, a pregação e o poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine que a nação de Corinto estava marchando para a destruição, mas Deus envia o seu amor, o amor através da pregação da palavra, o amor da obra do Senhor Jesus Cristo, estendida pela mensagem da pregação do apóstolo Paulo, e essa mensagem é poder emancipador, libertador. Chegou àquela região e muitos se converteram, e formou-se uma grande congregação. E vemos nesta carta aos Coríntios diversas exortações e diversas mensagens corretivas, disciplinares, para que a igreja viesse, sendo orientada pela palavra de Deus, não fossem consumidas como os pagãos, e tivesse até maior condenação do que os pagãos, porque ouviram o Evangelho. Então existia uma difícil tarefa para os coríntios buscarem o poder, os dons do Espírito Santo, serem úteis na obra de Deus, santificados na obra de Deus, e abandonarem de uma vez por todas a cultura pagã. Veja um dos problemas aqui na carta aos Coríntios, capítulo 5, o texto que nós lemos, a abominação da prática de um dos membros, talvez um membro de relevância, um membro de certa posição dentro da igreja de Corinto. Veja que logo no verso 1 o apóstolo Paulo exorta de forma ferrenha, de forma incisiva: de fato houve-se que há imoralidade entre vós, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê a ponto de alguém manter relações com a mulher de seu pai. Note a forma como Paulo exorta que até mesmo entre os gregos, como eu disse, que tinha uma sexualidade tão exacerbada, eles não toleravam que os filhos tivessem relações com os pais. Não se sabe aqui se essa mulher era realmente a mãe ou se era uma madrasta. É bem provável que seja uma madrasta, e não se sabe se o pai desse rapaz aqui já havia morrido. Mas uma coisa é bem certa, aqui nós vemos a transgressão de Deuteronômio 22, pois lá na lei de Moisés, Deus já instruiu a Moisés a exortarem os filhos de Israel que não mantivessem relações com madrasta. Não contemplarás a nudez da tua mãe, nem do teu pai, nem da tua irmã, nem da tua tia. Ali existem diversas pessoas próximas de nós e do clã onde nós vivemos, do meio onde nós habitamos, para entendermos que os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Os vossos corpos são meus, diz o Senhor. Vocês são propriedade peculiar, particular minha. Vossos órgãos genitais são consagrados. Deus não proíbe o sexo. Deus exorta que o sexo seja mantido com regozijo sob a bênção do casamento. Sexo fora do casamento é pecado. E no casamento não praticar sexo é pecado. Então veja que algo terrível, que esse rapaz, ao ter relações sexuais com a sua madrasta, cometeu o mesmo pecado que o primogênito de Jacó, Rúben. O velho Jacó ainda nem havia falecido, pois era comum os costumes dos chefes de clãs e também de alguns reis, quando assim eles morriam, o príncipe herdeiro tomava até as concubinas e as mulheres do harém do rei. Quando um rei conquistava outra nação, ele tomava ali as mulheres do rei que foi conquistado. Rúben, vendo as concubinas de Jacó, ele tem relação com uma delas. E isso leva, no momento da distribuição das bênçãos aos filhos de Israel, aos filhos de Jacó, Rúben perde a primogenitura por cometer um pecado tão terrível. Algo terrível que magoou o coração de Israel, porque essa situação dele ter relação, de Rúben ter relação com Bila, com a concubina, uma das concubinas de Jacó, entristeceu o coração do velho Jacó. E Jacó foi com esse sentimento, essa visão terrível de ver o que seu filho estava praticando.
Algo terrível, então, vemos essa situação, a situação abominável. E algo terrível é que a igreja, vendo, ciente desta prática, muitos fizeram vistas grossas. O Evangelho chega a cada um de nós e nós temos o primeiro impacto com a presença do Espírito Santo, e o primeiro impacto é nos sentirmos sujos e imundos e vermos que aquele que entrou pelos nossos ouvidos é santo, santo, santo. Nós sentimos parcialmente uma pequena parte daquilo que os serafins sentem, os anjos queimados, os que ficam, aqueles anjos de 3 pares de asas que ficam ao redor do Deus Altíssimo, gritando santo, 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 proclamando que Ele é santo a todo instante. Essa santidade nos leva a olhar para cada um de nós e vermos os nossos defeitos, nossas práticas que entristecem ao Senhor. Mas como eu disse alguns instantes atrás, você talvez já esqueceu, por quanto tempo você consegue manter o foco na palavra de Deus? Por quanto tempo você consegue manter o foco naquilo que você deseja, na meta a ser conquistada? Uma coisa é bem fácil. Lá dentro da fábrica, lá dentro da empresa, você está ali tratando com seus negócios, o chicote da concorrência faz você manter o foco. Porque se você parar para descansar um instante, você perde o cliente, você perde a meta de produção, você vai tomar uma bronca do chefe. Lá na empresa, sobre pressão ostensiva, você consegue manter o foco. Mas por que com Deus nós não conseguimos manter o foco? Perdemos o foco da santidade, começamos a incrementar passagens fora de contexto para o nosso desleixo espiritual. Nós começamos a pensar, Deus é amor, Deus tolera. Veja nos dias de hoje, alguns críticos da teologia da prosperidade, mas no entanto são pastores progressistas. Aí, olhe o rol de membro dessas pessoas. Eu não vou nem citar o nome porque é algo ridículo. Estão até alinhados a partidos comunistas, né? E dentro da igreja dessas pessoas, desses líderes progressistas, já se reafirmam até em se refazer uma Bíblia aos moldes da Agenda 2030 da ONU, porque nós não podemos, tem que ser uma Bíblia unificadora para todas as ideologias, as diversidades. Note que nos dias de hoje a diversidade que se existe, ela é semelhante a essa sociedade pagã grega, que é todo mundo com todo mundo, qualquer prática pode ser praticada. Eu não posso nem falar as palavras do que eles faziam lá naquela época. Então eles estão querendo viver uma vida de concessão, de libertinagem, achando que Deus é amor e vai tolerar pessoas que praticam essas abominações. Veja, depois leia na sua casa a carta de Paulo aos Romanos, logo no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ver o que é uma sociedade pagã. E que até autoridades da ciência hoje fazem de tudo para tornar essa sociedade dessa forma, sem as restrições ostensivas de um Deus judaico-cristão, que é muito rígido. O homem tem direito de fazer o que bem entende. Eles seguem a máxima, a lei máxima de um mago, que está no entretenimento, que está nas novelas, que está na cultura secular. Notemos a exortação do apóstolo Paulo, dizendo que esses tolerantes, esses que vão por esse caminho, estão cheios de arrogância. Está cheio de arrogância. Não devias, pelo contrário, lamentar e expulsar? Note que a igreja, a comunidade começou a achar normal mesmo. Ninguém tem controle sobre essas coisas no que diz respeito ao sexo mesmo. Ah, pode ser desse jeito mesmo, vamos tolerar. Olha, é bom não tirar aquele mesmo, porque a gente sabe que ele faz umas coisinhas erradas, que ele está envolvido com umas organizações secretas aí, mas o dízimo do cara é alto, o dízimo do cara é elevado. Vamos fingir que não estamos vendo? Igualzinho no templo, quando nas festas judaicas vinham prosélitos do mundo inteiro ali, que foram com esforço evangelizados, ou melhor dizendo, judaizados pelos judaizantes, né? E vieram a ser judeus, e quando chegavam ali, enfrentavam todas as atividades ilícitas daqueles fariseus que faziam vista grossa, ao sumo sacerdote que fazia uma vista grossa,
cambagem, cambistas ali atravessando, vendendo o cordeiro e trocando moedas. Os cambistas por 5, 6 vezes o valor da moeda ou do cordeiro para a celebração da Páscoa. Nós vemos como o Senhor Jesus Cristo vê toda essa desconfiguração, essa descaracterização da adoração, e ele entra com força, de forma incisiva, como Paulo, dizendo: essa casa se tornou uma casa de ladrões. Corromperam, perverteram o sentido do culto, perverteram o sentido da adoração. Que coisa terrível! E não foi uma vez só. O Senhor Jesus faz no início do seu ministério, e depois, antes do final, antes da sua partida, antes do seu sacrifício pessoal, ele tem que fazer de novo. E essa foi a gota d'água para levar aqueles que queriam manter a corrupção na igreja a conspirarem contra a vida dele e tirarem a vida dele. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão ficando arrogantes e soberbos. O pecado torna soberbo, porque a pessoa pratica uma vez, pratica a segunda, e como ela não é pega no crivo da vida, ela vai começando a ter os seus pecados de estimação, achando: ah, Deus tolera, eu sou um cara especial na igreja, eu tenho uma posição e Deus vai tolerar. Paulo está exortando: expulse, exoneração. Tal pessoa que assim pratica deve ser expulso do meio de vós. Veja que o apóstolo Paulo está muito preocupado com a igreja, visto que talvez, supostamente, ele estaria em Éfeso, efetuando em prisão. Paulo passa por prisão quando vai para Éfeso, né? E ele exorta como autoridade, como apóstolo comissionado, responsável pela fundação de muitas igrejas. Ele exorta, veja no verso 3, embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem fez isso, como se estivesse presente. Dá-se a entender que Chloe e outras membros da igreja mandaram uma carta para Paulo: Paulo, olha o que está acontecendo, estão desobedecendo os teus ensinamentos, e algumas das lideranças estão fazendo vista grossa, tolerância com tamanho pecado na vida desse homem que está tendo relações com a madrasta. Veja quando Paulo fala: quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, no verso 4, eu estando convosco em espírito, junto com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que Paulo pregou para a fundação da igreja, ela tem o poder do Espírito. E mesmo Paulo distante, esse mesmo Espírito é santo tutor da igreja, e ele cuida da igreja, e ele orienta a igreja. Não é à toa que ele é preceptor, ele é orientador, ele é consolador. É ele quem está cuidando da igreja até o dia do resgate, para cumprir a missão de purificar, santificar a igreja. É ele que incrementa, como ele vai tratar no capítulo 12, colocando adornos, dons espirituais sobre a vida da igreja, para que ela se torne ativa no cumprimento da pregação do Evangelho. Veja a exortação dura que o apóstolo Paulo assim entrega à igreja de Corinto, e ele faz uma ilustração muito bonita com a festa dos pães asmos. No verso 5, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis vós que o fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Note que esse que está praticando a abominação incestuosa de ter relações com a madrasta deveria ser afastado, exonerado, e a igreja estava cheia de orgulho na resistência à obra do Espírito Santo para serem santificados. Estavam vivendo um ambiente de tolerância. Veja que essa palavra é um tanto dura de entender, um pouco que complicada para entender, e a forma rígida com que o apóstolo Paulo assim entrega nesta mensagem de que esta pessoa deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Ser entregue a Satanás. Como eu disse, basta você ler lá Epístola aos Romanos, capítulo 1, e você vê Paulo ser bem enfático em dizer que os homens, deixando as suas
as suas práticas naturais se envolveram com pessoas do mesmo sexo. Mulheres também deixaram a prática natural com o homem, abandonando aos homens, se inflamaram entre mulheres. Veja que Paulo é bem enfático em dizer que Deus os entregou a essas práticas abomináveis. Note que este mundo jaz do maligno. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que vem o príncipe desse século e não tem nada a ver comigo. Este mundo jaz do maligno, disse o apóstolo João, jaz do maligno. As instituições estão corrompidas, foram infiltradas por Satanás. Há corrupção nas instituições. Tudo neste mundo já foi contaminado e até algumas igrejas sucumbiram. Veja na Europa o que se tornou o grande berço da reforma protestante. O liberalismo, o progressismo esquerdista entrou nas igrejas e as igrejas acabaram. Veja que as igrejas evangélicas, protestantes, luteranas estão sendo demolidas e mesquitas de ex-islâmicos se aproveitando do vácuo deixado por falta de sentido cristão. O ex-islamismo está se infiltrando e construindo e levantando as suas colunas de adoração a Lilith. O ex-islamismo está entrando no vácuo, na oportunidade, se infiltrando na cultura, e vão dominar a cultura e vão destruir o que restar dos cristãos. Que terrível situação, né? Veja como ele diz aqui: homem entregue a Satanás. Satanás está neste mundo dominando a tudo. Lembre quando o Senhor Jesus Cristo exorta acerca da libertação, traz ensinamento acerca da libertação de Maria Madalena. Ele fala que os espíritos imundos, quando são expulsos de uma pessoa, ele vai para a região desértica. Segundo a tradição judaica, os desertos, as regiões desérticas eram consideradas a região dos demônios. E de repente, aquele demônio, quando ele volta àquela casa que foi limpa, adornada, se a pessoa não se santificar, não fazer a devida prática devocional, se imbuir, se dedicar à santificação, aquele demônio pode encontrar uma brecha, porque a pessoa perde a orientação, perde o sentido da vida, o demônio entra novamente. E ele traz mais 7 espíritos para destruir a vida daquela pessoa. O apóstolo Pedro disse acerca dos falsos mestres, esses que se dizem judeus e não são como uma porca lavada que volta ao chiqueiro e o cão que volta ao vômito. Ficam em estado pior que o primeiro. Conhecem a palavra, não se mantêm firmes na palavra de Deus, não aguentam as pressões do mundo e retornam para as práticas pagãs desse mundo, para a cultura desse mundo. Pedro é enfático em dizer que ficam em estado pior que o primeiro. Veja que em algumas das situações, quando o Senhor Jesus Cristo ministrou cura, porque alguma pessoa decorreu alguma doença por consequência da prática reincidente do pecado, por desobediência, vá e não peques mais. Não pratique a reincidência desse pecado, para que algo pior não te recorra à sua vida. Veja como Judas, o tesoureiro do grupo, traiu o Senhor Jesus Cristo por um preço de um escravo. João é bem enfático em dizer que Satanás adentrou ao seu coração. Coisa tão terrível, até mesmo os discípulos, os apóstolos, eu, pastor Fernando, você, pregador da palavra de Deus, se você perder o foco um instante, você pode dar brecha para Satanás. O apóstolo Pedro reconhece que Jesus Cristo é o Messias. Assim como o pastor Fernando aqui está dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras de Satanás. Mas de repente o Pedro perde o foco e ali, ainda inflado com um balão, porque ele se exaltou diante dos outros que não reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, e ele vai lá tentar, de certa forma, com sentimento de comiseração, tentar impedir que o Senhor Jesus Cristo fosse cumprir a sua obra na cruz do Calvário.
Note que o Senhor Jesus Cristo exorta: arreda-te de mim, Satanás. Aí o Pedro ficou assustado. Ô mestre, eu não reconheci há pouco instante que tu és o Filho de Deus e tu falas assim comigo. É, Pedro, é que você não entendeu. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E você deu uma brecha. Satanás está usando a sua vida. Cuidado com esse sentimento, essa mensagem de autocomiseração, esse evangelho bonzinho dos progressistas que querem até reformular a Bíblia para você poder se sentir bem com os seus pecados de estimação nessas congregações. Muito cuidado, vai ter muita gente de igreja de teologia pentecostal, neopentecostal, que vai para o céu, e você, esquerdista, você vai para o inferno. Essa que é a verdade, porque você está seguindo uma outra Bíblia que não tem influência do Espírito Santo. Muito cuidado com isso. Veja que o apóstolo Paulo traz uma exortação para Pedro. Exorta, o Senhor exorta, arreda-te, Satanás. Mas veja que o Pedro foi trabalhado. Satanás é repreendido da boca de Pedro, mas Pedro é trabalhado pelo Senhor. Tanto é que quando o Senhor ressuscita, ele está muito preocupado com Pedro. O Senhor Jesus fala: vai, Maria, corre e avisa o Pedro que eu ressuscitei dentre os mortos. É por isso que surgiram o nome das missionárias. Maria foi a primeira missionária a levar avante a pregação da mensagem que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Veja que ilustração lindíssima o apóstolo Pedro nos traz, né? Ele nos traz a exortação, a ilustração da festa dos pães asmos. Bem sabemos que o grande dia da independência foi a Páscoa, onde ao 10º dia era separado um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha. E eles deveriam comer esse cordeiro assado, sem quebrar nenhum ossos, com ervas amargas e com pães asmos. A partir do 15º dia de Abib até o 21º, não se podia achar fermento na casa dos israelitas. Todo o fermento tinha que ser retirado, e eles deveriam comer pães asmos, pães sem fermento. Por quê? Fermento representa aquilo que leveda a massa, representa o pecado deste homem que pratica relações incestuosas, representa a imoralidade sexual que havia em abundância no Egito, representa hipocrisia que gera arrogância e orgulho dos fariseus, que viviam uma vida de fazer vista grossa e uma vida muito lucrativa, controlando o aparelho religioso em Jerusalém. Cristo disse: mantenha-se longe do fermento dos fariseus. Está cheio de hipócrita hoje em dia, que faz vista grossa ao pecado, e eu não posso esvaziar a igreja, então não posso falar esse assunto aqui. Você vai dar conta dessas vidas porque você não exortou acerca do pecado. Hoje é difícil para você talvez ouvir essa mensagem aqui hoje na Remanescente, mas eu darei conta se não pregar essa verdade para você. Então é algo terrível. Ontem a minha esposa fez algo muito interessante. Ontem nós estávamos vendo lá a preparação dos pães asmos, dos pães sem fermento, e ela que confeccionou alguns pães asmos para a gente comer hoje no culto. É interessante, é um gosto suave, crocante. Depois eu faço para minha esposa aqui ela oferecer os pães asmos. Deixa eu pegar um pão e mostrar aqui, ó. Minha esposa confeccionou ontem, produziu ontem. Nós vamos comer pães asmos.